nome de Jesus. Amém. Bem-vindo, meu amigo. Bom, vocês já entenderam de quem eu não sou parente, né? Vou deixar isso bem claro aqui. Então, é realmente um prazer imenso estar aqui com vocês. E quando eu falo um prazer imenso, eu não estou medindo esforços. Porque eu conheço algumas pessoas da casa, vocês conhecem aqui, nós temos um amigo em comum, o Mark Schubert. Ele já tinha me falado há anos atrás desse lugar aqui. Depois a gente conheceu o Brunão, o Matheus, toda a equipe aí. E foi um tempo assim incrível. Eu já amava vocês de longe pela autenticidade que esse pessoal carrega. Eu brinco que fazia anos que eu não dava tanta risada dentro de um carro como eu dei risada nessas 48 horas ali juntas. E eu, graças a Deus, eu venho de 3 semanas de viagem muito extensas, Europa, Israel, Brasil. Eu queria, inclusive, compartilhar um pouco de algumas coisas que Deus ministrou no meu coração enquanto estava lá em Israel. Mas eu quero deixar já de antemão um recado muito importante para vocês. Por todo lugar que eu estou passando no Brasil, eu estou experimentando uma liberdade na adoração, uma liberdade no espírito, uma liberdade, uma leveza que eu não venho experimentando em lugar nenhum. Eu gostaria já de antemão dizer para vocês que isso não é normal. O que vocês carregam aqui pode parecer normal porque vocês estão aqui culto após culto, bandas maravilhosas, palavras incríveis, mas o que vocês carregam não é normal. Por isso que Deus hoje está levantando, eu acredito piedosamente, quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê o evangelho saindo de Jerusalém, indo moldar a Europa, indo moldar as Américas, indo para a África. E eu acredito, como muitos vêm dizendo, isso não é uma profecia, é literalmente um olhar histórico, que o Brasil hoje está vivendo um avivamento que está sendo expandido para as nações. Quem crê nisso? Amém? Então eu gostaria de deixar aqui um recado como o apóstolo Paulo deixou. Quando o apóstolo Paulo está ali, ele tem uma visão, ele tem um sonho e um macedônio aparece para ele e fala, cruza a Macedônia e venha nos ver. Então eu sei que essa é uma casa de expansão, em que em breve Deus estará levando vocês mais para a Europa. Então cruzem o Atlântico e venham nos abençoar, amém? Amém. Mais especificamente, fora esse chamado do Brasil, eu estava ali orando, eu estava sendo tocado e Deus ministrou no meu coração 2 palavras: liberdade, e deixa eu ver a segunda qual que é. Liberdade e ao mesmo tempo excelência. Liberdade e excelência. E quando eu estou falando de excelência, eu não estou simplesmente falando de excelência humana, que hoje a igreja brasileira vem vivendo coisas incríveis. Vocês estão num nível de excelência surreal, desde o estacionamento, o acolho, as crianças e tudo mais. Mas, para ser bem sincero, existe excelência e existe uma excelência que provém do coração. E o que eu senti aqui nessa casa é literalmente uma excelência do coração. É uma excelência no qual o que vocês fazem é com a essência do coração de Deus. É uma hospitalidade, é uma essência, é uma honra. E eu queria muito honrar e agradecer a vida dos pastores dessa casa aqui. Será que a gente pode aplaudir eles? Quando Cristo nos manda trazer o céu para a terra, eu entendo que isso é porque Ele quer trazer uma realidade de um lugar onde não há escassez. No céu não há escassez de finanças, não há escassez de cura, não há escassez de excelência, de liberdade no espírito, não há escassez de nada disso. Então eu gostaria de orar antes de entrar na minha palavra, e poder simplesmente me apresentar um pouco mais, mas eu queria que a gente pudesse, como família, se unir juntos e dar um clamor por essa igreja, pela família de vocês e também para esse tempo no Brasil, tá bom? Vocês poderiam ficar de pé? Hoje eu vou confrontar um pouco vocês, porque Deus vem dando uma palavra no meu coração muito importante. Então, à medida que eu quero compartilhar, então vamos já desde o começo tirando as zonas de conforto, tá? Seu Deus Pai, com a minha família aqui em Cristo, essa família amada que hoje eu estou conhecendo,
Eu gostaria de levantar um clamor a Ti, Espírito Santo. Eu gostaria, Senhor, de honrar essa casa e abençoar e pedir que o Senhor derrame mais do Teu Espírito nesse lugar. Senhor, obrigado de trazer essa realidade na terra. Obrigado, Senhor Jesus, de trazer finanças, de trazer, Senhor, liberdade, de trazer o Teu Espírito de uma maneira que o Senhor possa hoje acelerar, colocar no vezes 2 a expansão dessa casa. O que demorou para plantar 18 vai se tornar 36. Eu quero orar, Espírito Santo, que um chamado à generosidade, à excelência, à adoração, a uma liberdade autêntica em Cristo vai brotar desse lugar para as nações. E da mesma maneira que o Senhor colocou meu coração de orar por essa questão, eu quero orar, Senhor, para a expansão na Europa dessa casa. Obrigado, Espírito Santo, porque nós necessitamos, Jesus. Nós somos como esse macedônio, nós necessitamos que Paulos se levantem, que Barnabés, filhos do encorajamento, se levantem nessa nação e nessa casa para vir abençoar a tua obra em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Aleluia. Vamos dar um aplausos ao Senhor. Amém. Amém, amém. Pronto. Entreguei já no começo algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria agora de passar na palavra. Como o Brunão falou, eu me chamo Igor de Moraes. Eu e a minha esposa que está aqui na frente, vocês vão ver, ela está de verde, ela é linda, maravilhosa, né? Nós somos da Suíça, eu sou suíço-brasileiro e moro lá já há muitos anos. E é um prazer de estar aqui com vocês, conhecendo parte da família espiritual. Mas também é um prazer de estar aqui com vocês, porque como eu disse, eu tenho família em Taubaté. Eu sei que tem parte da minha família por aqui. Eu gostaria de honrar também a vida deles, né? Eu estou bem à vontade aqui, para ser bem sincero. Me falaram que eu tenho 2h15, é isso, pastor? Brincadeira à parte. Apesar que a gente sempre fala, né, que é perigoso dar o microfone para um pastor, porque até uma pequena palavra de oferta, né? Mas, amém. Estou em casa, estou à vontade. Como eu disse, faz uma semana que eu estou aqui. E eu acabo de voltar de uma viagem que foi um pouco especial. Porque essa viagem em Israel que eu tive... ela não foi simplesmente uma viagem arqueológica ou bíblica, mas ela foi uma viagem onde Deus nos permitiu de ir lá como uma delegação cristã ao meio de outros políticos e líderes religiosos. Foi uma missão diplomática, foi uma missão interreligiosa e foi muito interessante e foi muito desafiador ao mesmo tempo. Desafiador porque eu estive com judeus, estive com muçulmanos, com católicos, estive com drusos. Eu não sei se alguém conhece aqui os drusos. Estive até com o que a gente chama de japoneses shintoístas messiânicos. Nossa, uma loucura. Nunca tinha ouvido falar disso. Mas, convivendo com eles, mesmo que por alguns momentos, algumas horas ali, eu me dei conta de duas coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa é que eles, em todas as suas crenças, lógico, eles depositam a sua fé em fragmentos de crença, em verdades, ou melhor, coisas que parecem verdades, miragens ali. Lógico, falando na nossa confissão de fé, comparado à palavra de Deus, quando a gente escuta, eu lembro que eles começavam os discursos falando de amor, de paz, de alegria. No começo eu olhava ali e eu falava, interessante, o que é esse cara? E depois sempre chamavam para questões, como que eu posso dizer? Questões religiosas e não simplesmente de relacionamento, tá? O que eu quero dizer com isso é que todos eles acreditam na salvação pelas obras. Todas essas religiões, elas acabam precisando fazer algo para se encontrar justificado diante de Deus. E a base mesmo da crença deles acabam levando eles a fazerem coisas na força do braço, ao invés de descansar o seu espírito em Deus, tá? É diferente, acho isso importante dizer, daquilo que nós cremos, daquilo que João 19 fala. Porque as últimas palavras de Cristo na cruz, telestetai, diz o quê? Diz que tudo está consumado. E, em outras palavras, tudo foi feito, a redenção ela é completa, a dívida do pecado foi paga, a vitória sobre a morte e o diabo foi conquistada, amém? Pessoal, estou me sentindo na Suíça, me falaram que o Brasil é um pouco mais avivado que isso, né?
Pessoal, quando a Bíblia fala de sacrifício, como o Brunão falou aqui, o sacrifício final para a salvação da humanidade foi realizado, encerrando as velhas obrigações, abrindo o caminho para a vida eterna. Vocês acreditam nisso? Que bom, porque isso é um lado das coisas que eu vi que veio meio que me encorajando naquilo que eu venho vivendo com Cristo. Mas também tem um outro lado da moeda. O outro lado da moeda é que quando eu olho para essas religiões que vivem na força do braço, por mais que isso tenha um lado incompleto ou construído, no meu parecer, sobre uma fundação errada, eu entendo que eles têm convicções, que eles têm tradições, crenças religiosas que sempre se encarnam em rotinas, em rituais, em comportamentos, que isso é utilizado por toda a sua comunidade. Por exemplo, se você encontra um judeu aqui em Taubaté, ou em São Paulo, ou na Suíça, ou em Jerusalém, ou no Paraguai, ele sempre vai estar fazendo o quê? Shabat, guardando o sábado. E daí eu comecei a me perguntar, tá, se eles são conhecidos, por exemplo, por guardar o sábado, o que será que nós cristãos somos conhecidos? Nós somos conhecidos por quê? Será que se eu encontrar em cada um desses lugares um cristão, será que as suas convicções, suas tradições, suas crenças, será que tudo isso é encarnado em alguma rotina sagrada, em algum comportamento? Em outras palavras, e me entendam bem, eu não estou falando de uma uniformização. Não estou falando de uma uniformização, algo babilônico, todo mundo tem que ser igual, tem que ser... Não, a Bíblia nos fala que nós somos construídos como pedras vivas. Nós somos o templo é construído com pedras vivas, nenhuma delas parece com a outra, mas junto eles criam esse edifício de Deus. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui no meu coração é que eu estou falando de práticas em comum, de comportamentos coletivos. Eu estou falando daquilo que os cristãos do primeiro século viviam. Porque quando os cristãos receberam esse nome lá na Antioquia, não foram os cristãos que decidiram, vamos fazer um branding aqui, vamos lançar uma camiseta, cristãos, é o nosso novo nome. Não, foram não cristãos que olharam para eles e viram, essa galera me lembra alguém. Esse pessoal me parecem alguém. Nossa, essa galera, eles parecem Cristo. Essa galera, eles agem como Cristo, eles amam como Cristo, eles não são como os outros povos, eles não dão os seus filhos a Moloque, eles não os sacrificam, eles são maridos de uma só esposa, e isso e aquilo, e eles vão ali, e eles acabam chamando os cristãos, lá na Antioquia, de cristãos. Antigamente eles eram conhecidos como discípulos, ou seguidores do caminho, esse era o nome deles. Só que aqui, nós vemos justamente a palavra cristão, pequeno Cristo, que é utilizado. Por quê? Porque eles não seguiam uma lei morta. Eles não seguiam simplesmente atos religiosos, mas eles seguiam uma lei viva em Cristo. E o meu questionamento para vocês aqui hoje é o seguinte: se não são as leis, as práticas, os rituais que nos salvam, mas sim a graça de Deus, porque Jesus diz que ele não veio abolir a lei. E de um outro lado, se todos fazem o que quiser do seu lado, não há uma uniformidade nas práticas cristãs, cada um faz um pouco o que quer, o que faz de nós um corpo? Eu gostaria que você refletisse nisso comigo, enquanto nós construímos um raciocínio juntos à luz da palavra de Deus. Amém? Todo mundo com as perguntas em pano de fundo ali? Glória a Deus. Dizendo isso, o Brunão falou ali da história da reforma. Eu gostaria de começar com uma pequena história. Essa história aconteceu em 1517. Em 1517, nós temos um monge dominicano que chamava Johann Tetzel. Tetzel, ele era basicamente um padre que foi de cidade em cidade na Europa com um discurso muito bem ensaiado e com um jingle que ele criou falando assim. O jingle é assim: assim que a sua moeda no cofre cai, logo a alma do purgatório sai. Imagina Tetzel
com lugares aqui, tipo o ofertório ali, com uma caixinha dessa, indo lá e institucionalizando algo que nós chamamos de indulgências. A ideia central de uma indulgência é que você pode comprar a salvação com dinheiro, que você pode se fazer barganha com Deus, que você, colocando a sua moedinha ali, quando ela bate no fundo do cofre, a sua alma sai do purgatório, a sua alma sai e tem acesso ao céu. E é nesse momento que essas práticas eram ensinadas, que um outro monge chamado Martim Lutero, que ele preparava uma aula, ele era um católico também, um padre, e ele preparava uma aula ali no livro de Romanos, e ele abre o livro e ele começa a ler e ele cai em Romanos 1,17. Romanos 1,17 que diz a seguinte coisa: o justo viverá pela fé. E é diante dessa premissa que ele não pôde ficar calado. E aí, dia 31 de outubro de 1517, ele vai lá e coloca 95 teses, demonstrando que é pela graça e a graça única. E nenhum esforço, nenhum dinheiro, nenhuma barganha humana vai fazer com que a igreja de Cristo seja salva. Vai nos dar autoridade de entrada no céu. Ele vai lá na porta do castelo, ou melhor, na porta da igreja, no castelo de um lugar chamado Wittenberg, ele põe ali, e ali começa uma revolução. A maioria dos estudiosos dizem que ali começa a reforma protestante, dizendo que não é essa graça distorcida, essa graça comprada e comercial que não transforma ninguém, que pode salvar o homem do fogo eterno. Mas a graça, ela é gratuita. Ela é gratuita, ela tem acesso, é um favor imerecido. Mas ao mesmo tempo que a graça é gratuita, ela nunca é barata. Ela nos salva, mas ela nos chama também a seguir Cristo. E é por isso que, se eu pudesse colocar um nome hoje de manhã nessa minha palavra, nessa minha pregação, seria o título seguinte: Lei e Graça, a tensão que transforma. Amém? Deixa eu dizer logo do começo: a lei é aquela que dá sentido à graça, mas a graça é aquela que nos capacita a viver a lei. Amém? Vamos passar por tudo isso. Tem 5 pontos de tensão que eu gostaria de falar aqui com vocês. Um pequeno à parte. Eu não sei se vocês acreditam isso teologicamente, mas lá na Suíça eu gosto de dizer que as pessoas que estão tomando notas têm o melhor lugar no céu. As pessoas que fazem anotações têm um lugarzinho VIP lá na frente, um lugar. As pessoas estão falando: Igor, o que você está dizendo? O que eu quero dizer é que tomar notas ajuda a gente a reter melhor, porque o jogo não começa domingo aqui. O jogo começa amanhã, onde Deus te enviar. No seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, na sua casa. Quando tudo que foi aprendido aqui começa a ser encarnado, começa a ser vivido e começa a ser transformador para as pessoas em nossa volta. Acreditam nisso? Amém. O objetivo hoje de manhã é a gente vir e tacar essa questão de, o que é melhor? Graça, lei? O que é mais importante? Será que a gente consegue viver na graça ignorando a lei de Deus? Será que a gente consegue viver em santidade sem cair em perfeccionismo? E também quebrar uma dicotomia. Eu acredito que hoje na igreja a gente acaba vivendo umas mentiras teológicas, pastor. A gente acaba acreditando que é um ou outro. Tem que viver a lei ou tem que viver a graça? Tem que viver a fé ou tem que viver as obras? Tenho que ser filho ou ser escravo? Lógico que filiação é a base de todas as coisas. Mas quando Paulo começa na sua carta dizendo Paulo, escravo de Deus, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, a partir da minha identidade de filho, Senhor, eu quero o seu senhorio sobre a minha vida. Porque muitas vezes quando a gente começa a chegar na igreja, a gente pensa que a graça é barata. A gente está de acordo de receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas não estamos de acordo de receber o senhorinho de Cristo. Jesus como Senhor. Jesus que diz: olha só, você não vai fazer o que você quiser.
Você é filho, mas ao mesmo tempo você é escravo. Ao mesmo tempo você está aqui para obedecer. Ao mesmo tempo isso vai te trazer vida e vida em abundância. E eu estou um pouquinho cansado, dependendo da Europa. O pessoal está lá, não, aqui é a palavra, palavra, palavra. Daí, vocês têm algumas igrejas aqui assim também. Outros lugares, não, é o poder, poder, poder. E eu fico pensando, desde quando nós temos que escolher? Desde quando a gente não pode falar aqui é palavra e poder, o poder e palavra. Aqui nós temos a plenitude do evangelho. Aqui nós queremos viver o que Cristo chamou e nós queremos pregar todo o conselho de Deus. Amém? Tá, mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Eu quero que a gente considere, como eu disse, 5 verdades. A primeira verdade, para você que está tomando notas, eu vou ler, vocês podem anotar isso. Primeiro ponto, a lei revela a nossa necessidade de graça. Amém? Quem aqui saberia me dizer quantos mandamentos a gente encontra no Antigo Testamento? Geralmente é um momento que todo mundo sabe, mas não fala porque o púlpito é um pouco assim, né? Intimidador e outro. Com certeza vocês sabem, no Antigo Testamento, a resposta correta é 613. Nós temos 613 mandamentos. A gente gosta muito de falar de 10 mandamentos, gosta de falar do decálogo, né? Na verdade, eu não gosto muito da palavra 10 mandamentos, porque Cristo nunca falou que era isso, ou melhor, no Antigo Testamento Deus nunca falou, Deus fala decálogo, as 10 palavras, palavras de vida. A gente tem que mudar um pouco e parar de ser um pouco legalista e pensar mandamentos, leis, fazer e tudo mais, e começar a entender que são princípios de vida para a transformação da nossa realidade. Então, a gente gosta muito dos 10 e às vezes já tem aquela dificuldade de guardar. Então imagina só, 613 mandamentos no Antigo Testamento. 613 que você tem que conhecer, aprender de cor, que você tem que... Imagina se é difícil assim, imagina viver esses 613. E é por isso que, e ainda mais não só viver, mas viver perfeitamente. É uma das perguntas que eu gostava de perguntar lá para os judeus que eu encontrava. Eu falava, quantos mandamentos? 613? Tá. E você vive eles perfeitamente? Eles, não, é por isso que a gente tem o dia do perdão, tem várias coisas. Eu não vou entrar aqui, porque não é uma aula, mas a gente tem que entender que a lei age como um raio-x, como um scanner no campo da medicina, ok? Temos médicos aqui na sala? Temos alguns? Amém. Então, a lei funciona como esse raio-x. A lei, ela detecta a doença, mas a lei nunca pode curá-la. A lei, em outras palavras, ela mostra o pecado, mas não necessariamente ela cura. Ela aponta os sintomas, mas ela não tem poder para tratar a raiz do mal. Na verdade, a lei é como hoje aqui nessa sociedade, é como aqui em Taubaté. A lei, ela é necessária, ela é como uma estrutura legal para definir o que é legal, o que é ilegal, o que é certo, o que é errado, o que é proibido, o que é permitido. E na fé não é diferente. A lei de Cristo, ela é essencial para revelar aquilo que é justo ao olho de Deus. Deus não veio abolir o não matarás, não adulterarás. Ele não veio abolir a questão, às vezes, estou brincando que era sexta-feira para mim começar meu dia de feriado aqui, meu tempo de feriado. Daí eu falei para minha esposa, amor, Brunão escreveu lá, domingo, será que a gente consegue? Tudo. Mas a realidade é que eu estou muito feliz de estar aqui e eu estou muito feliz de entrar em férias amanhã. Por quê? Porque descanso não é um luxo, é uma necessidade. Senão, Deus não colocaria logo ali nos 10 palavras no decálogo a questão do sábado. A questão de você saber descansar e parar para falar, olha só. Uau, Senhor, o Senhor me permitiu de fazer tudo isso. Considerar o trabalho que foi feito. E eu gostaria de fazer um negócio que acho que é importante. Hoje, ao mesmo tempo que eu estou pregando, eu estou sentindo uma certa liberdade para alguns decretos aqui. Eu gostaria que em decreto, em honra, nós pudéssemos aplaudir todos aqueles que nos servem aqui nessa casa, domingo após domingo, porque o que eles estão fazendo é para a glória de Deus, é um serviço alegre, é uma excelência do coração. E ao mesmo tempo eles também precisam de descanso. E ao mesmo tempo, se todo mundo leva um pedaço, né? Eu estou fazendo essa parte aqui, não fica pesado para ninguém. Então, quando a lei não é conhecida, a
transgressão não é reconhecida. Não há consciência clara da necessidade de justiça se não há uma definição do que a justiça é. E outra maneira de colocar isso é que numa sociedade sem um código penal, a gente pode matar sem saber que é crime. E da mesma maneira, se na fé não tem lei, eu posso viver em pecado sem saber que eu estou ofendendo a Deus. E é uma das razões pela qual Romanos 7,7 nos diz a coisa seguinte. Ele nos diz: eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Se você está fazendo anotações, eu gostaria que você escrevesse a frase seguinte: a lei traça os limites, mas é a graça que constrói o caminho. A lei coloca os limites. Olha, isso daqui é o limite do que é certo, do que é errado, do que é legal e ilegal, mas somente a graça constrói o caminho. Porque, como eu já disse, a lei, ela é santa, ela é justa, mas de maneira alguma ela salva. E pelo contrário, a lei existe para revelar a nossa incapacidade de cumprir as coisas na força do braço. Romanos 3,20 nos diz que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, visto que é pela lei que vem o conhecimento do pecado. Amém? Segundo ponto que eu queria abordar com vocês hoje de manhã: a graça não é barata, mas ela nos capacita a viver uma vida santa. Não sei se vocês já ouviram falar, existe um teólogo alemão que eu gosto muito, porque eu acredito que a gente tem que relembrar daquilo que ele fez, porque ele é uma pessoa que encarnou uma justiça num período de covardia. O nome desse teólogo se chama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu um livro que existe em português em 1937, que se chama O Discipulado Radical. E nesse livro ele trata de como a graça, ele denuncia, a graça barata. Ele denuncia aquela graça que desculpa sem exigir, que perdoa sem transformar, que nos aponta e fala da cruz, mas não nos diz: carrega a tua cruz, não nos chama a seguir o caminho dessa cruz. A verdade, meus amigos, é que a graça é cara. A graça custou tudo para Cristo na cruz. Tudo, a vida dele. Deus, como foi falado aqui antes de Abraão, custou a vida do Filho de Deus na cruz para abrir o caminho. Mas ao mesmo tempo que ela é aberta, ela é acessível a todos, ela é cara. Ela me diz: pega a sua cruz e me siga. Ela te diz: morra a si mesmo. Ela diz que ela te dá o poder de viver para Deus, para viver o senhorio de Deus. A verdade é que a graça, ela faz muito mais do que nos perdoar. Às vezes a gente pensa na graça e a gente fala: maravilha, somos salvos, perdoados pela graça. Mas na verdade ela vai muito além. Ela nos transforma, ela nos forma, ela nos capacita, ela nos dá fôlego. Ela não nos deixa onde nos encontrou. Ela fala: vem comigo. Ela nos transforma. Paulo diz a Tito a seguinte coisa. Ele diz, Tito 2, versículo 11 e 12: a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, e a viver nesse tempo presente segundo a sabedoria, a justiça e a piedade. A graça nos perdoa? Sim, ela nos perdoa, mas ela nos treina para dizer não ao pecado. A verdadeira graça é uma graça que nos capacita a viver uma vida de santidade. E eu fiquei muito feliz hoje de manhã quando eu cheguei e o pastor Léo estava falando de como a igreja começou aqui, falando da transformação de vida de muitas pessoas e como na verdade essas pessoas começaram a ser tão diferente, um pouco como esses cristãos do primeiro século, que eles começaram a trazer a família e a igreja foi se estendendo. Pessoal, isso é o poder da graça, que não somente nos salva, mas que abre uma porta para nós andarmos em novidade de vida. Vocês acreditam nisso? Terceiro ponto: lei do Espírito contra a lei da carne. Aqui nós vamos ler um pouquinho mais a Bíblia. Gostaria, se os irmãos puderem colocar lá atrás, eu gostaria de ler com vocês Romanos 1 a 4. Romanos 1 a 4 diz a seguinte coisa: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus,
Pois a lei do Espírito de vida em Cristo, Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Porque Deus condenou o pecado na carne, enviando o seu Filho em semelhança do pecado, por causa do pecado, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele continua em Gálatas 5, versículo 16 a 18. Digo, pois, andem de acordo com o Espírito, e vocês não satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja coisas contrárias ao Espírito, e o Espírito deseja coisas contrárias à da carne. Eles são contrárias uma à outra, de modo que vocês não farão o que desejam. E ele continua, se você é guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. E ele continua depois, versículo 19, 25, ele dá uma lista longa de frutos da carne. Ele fala de fornicação, fala de idolatria, contenda, feitiçaria, ciúmes. Ele fala de invejas, de divisões, ele fala de tanta coisa. E ao mesmo tempo que ele descreve essa lei da carne, ele continua depois e ele fala das listas do fruto do Espírito em Gálatas. Ele vai lá e fala do amor, da alegria, da paz, da paciência, de todas essas coisas. E talvez todos nós, e se não conhecem, vocês vão amar ler Romanos e Gálatas, são livros muito complementares. Mas você que conhece essa lista aqui, eu gostaria nesse impulso que você virasse para a pessoa do seu lado e você vai dizer um negócio que a minha esposa me abençoa todo dia. A minha esposa, ela vira para mim, vocês podem perguntar, e ela me dá uma revelação da palavra de Deus, ok? Quero que você vire para a pessoa do seu lado e você diga essa verdade, ok? Diga o seguinte: ter razão não é um fruto do Espírito. Alguém pegou aí? Glória a Deus, né? Homens, glória a Deus. Ter razão não é um fruto do Espírito. Vale para os dois lados, amém? Brincadeira à parte, pessoal. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3 a 6, isso que nós estamos falando, lei da carne contra a lei do Espírito, toma todo o seu significado quando ele diz que a lei mata, mas o Espírito dá vida. Quando ele está falando disso, ele não está falando, como eu disse, dessa dicotomia palavra-poder. Ele não está falando que você não deve estudar a Bíblia, que você não deve conhecer a lei, mas ele está falando do cumprimento dessas realidades pela carne. Ele está falando isso é contrário ao Espírito. A lei do Espírito, ela traz vida por meio do poder no Espírito Santo. E isso nos ajuda a cumprir a vontade de Deus em nós. Isso é um lado. Por outro lado, ele diz, a carne, na verdade, ela traz o quê? Ela traz escravidão, ela traz legalismo, ela traz uma condenação, porque você nunca vai ser o suficiente. E ele começa a colocar essas coisas claramente ali. Ele coloca, basicamente, a lei da carne contra a lei do Espírito. Ele diz a lei da carne é condenação, mas a lei do Espírito é liberdade. E é o que eu profetizei e senti hoje de manhã, que é a liberdade nessa casa, amém? Ele continua, a lei da carne é um esforço humano. É o que eu falei que eu vi demasiado, de pessoas tentando fazer tudo para poder se sentir digno da salvação. Mas ele vai no lei do Espírito, ele diz, não, a lei do Espírito é um poder divino de Deus que se aperfeiçoa em vocês. Ele continua, ele fala, a lei da carne é legalismo. É você tentar fazer as coisas sempre esperando o mesmo resultado. Sendo que a lei do Espírito é uma obediência em alegria. É o Espírito Santo que começa a falar dentro de você e que começa a te dar alegria em cumprir a palavra de Deus. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, pessoal. E desculpa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver, mas, bom, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Amém? Vamos lá, quarto ponto. Quarto ponto, a santificação no reino. Geralmente nós estamos aqui com uma linda árvore de Natal. Geralmente em festas, Natal, Páscoa, a gente começa a falar de Cristo. E falamos, né, que no Natal sobre o nascimento de Jesus, na Páscoa falamos sobre a morte e a ressurreição, pela justificação pelo sangue do Cordeiro. Então nessas festas nós lembramos justamente dessa dimensão da graça. Nós lembramos que é por depositar a nossa fé em Cristo que nós podemos ser salvos, pela justificação de nossos pecados, como eu disse, sem gratuito, sem mérito. É pela graça,
é pelo favor e merecido de Deus, como os vimos até agora, mas para deixar isso bem claro, não é porque somos salvos pela graça que isso nos isenta de viver uma vida que glorifica a Deus. Ao contrário, é uma responsabilidade. A graça nos torna responsáveis, porque a partir daí nós nos tornamos o quê? Testemunhas vivas, testemunhas da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, da transformação pela vida do Espírito. E Hebreus 12:14, olha só, não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Ele diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Eu sei que esse tipo de mensagem aqui, com certeza existem pastores maravilhosos que confrontam vocês diariamente, mas eu venho me dando conta que a gente não gosta desse tipo de mensagem hoje. A gente não gosta, esse tipo de mensagem ela incomoda, ela é difícil de ouvir. Mas ainda assim, a santificação no reino é o processo pelo qual o crente, nós cristãos, nós somos transformados à imagem do rei. Eu tenho um amigo que diz: Igor, todo mundo quer viver o reino de Deus, quer depois na eternidade continuar vivendo o reino de Deus, mas a gente não se adequa à cultura, a gente não curte a cultura, a gente não entende a geografia, a temporalidade, a gente não quer viver no reino sem o rei. É pelo poder do Espírito Santo, é por essa obediência alegre dos valores do reino. É o objetivo nosso de vida, não é ser salvo por ser salvo. Se o fim do jogo fosse ser salvo, aí pronto, era só então ser salvo e foi. O objetivo, a salvação não é o final da corrida, ela é o começo. O objetivo nosso, Deus nos trouxe aqui não para ter só uma vida feliz aqui na terra, não para ter uma vida estável. Deus nos trouxe aqui para a gente frutificar, para a gente manifestar a santidade de Deus na terra, para nós sermos embaixadores. É mais uma dicotomia: eu sou exilado, não sou daqui, mas estou aqui, ou será que eu sou embaixador? Meu amigo, você é os dois. Você não é dessa terra, mas você está de passagem aqui, então você carrega uma cultura de onde você veio, e haverá um momento onde você não será mais o exilado, porque você vai entrar na sua pátria, mas nesse meio termo, você é um embaixador, você é uma embaixadora, você tem que carregar essa cultura dos céus. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós somos justificados. E justificados diz aí, no Espírito. Nós somos justificados A Bíblia não está falando que a gente é regenerado, que a gente é santificado, glorificado, nem na nossa alma, nem no nosso corpo. Quando a gente comer da vida cristã, nós somos regenerados em nosso espírito. Mas a carne ainda está aí. A carne não se converte assim, não. A alma, quem aqui já teve pensamentos difíceis? Quem aqui já ficou aflito? Quem aqui, a alma, que quer dizer nossos pensamentos, nossas convicções, nossos sentimentos, isso é a alma. E nós precisamos lutar nesse combate na nossa mente, nesse campo de batalha das emoções. Olha Davi: Senhor, minha alma, Senhor, renova minha alma. Olha Paulo, nós precisamos ser transformados na nossa mente. Nós vemos na Bíblia essa transformação de corpo, alma e espírito. A justificação é o espírito, mas depois nós temos um trabalho aqui. A justificação é a porta de entrada, mas a santificação, a regeneração são os processos. Se você pensa numa corrida, é o desenvolvimento da corrida. Você começa ali pela justificação, começou a corrida, você continua em santificação até o final da corrida, que é quando nós estaremos glorificados e sentados no céu com Cristo Jesus, amém? Nós precisamos abraçar os processos de Deus na nossa vida. Nós precisamos começar a ser transformados em nossos corações antes de sermos transformados em nossos comportamentos. Porque senão o pessoal fala: o dia que eu tiver melhor na vida, que eu não tiver fazer mais X e Y, eu vou lá na igreja. Você quer dizer, mas de maneira alguma. Você vai esperar o quê? Você nunca vai ser justificado, você nunca vai. Você precisa encontrar Cristo. Vem do jeito que você está, mas em nome de Jesus, não fique do jeito que você está. Começa a ser transformado de dentro para fora, começa a refletir. O Espírito Santo começa a te fazer encarnar valores do rei, para que você se torne esse embaixador do rei, amém? Tá, fique tranquilo, eu estou chegando ao meu último ponto aqui.
Mas o quinto ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma equação que me ajuda bastante. Eu não sou o cara assim muito de exatas e tudo, mas essa equação me ajuda. A equação é a seguinte: graça mais obediência igual discipulado de Cristo. Nós fizemos uma série lá na igreja, lá em Genebra recentemente, sobre Mardoqueu e Esther. Nós fazemos, na verdade, uma série sobre discipulado, baseado nesse livro de Esther. E o Mardoqueu, a gente falava que, encontra o Mardoqueu na sua vida. É uma pessoa que tem voz. É uma pessoa que pode falar na sua vida. É uma pessoa que você delega autoridade para te confrontar. E eu acho isso incrível. Eu acho isso que é essencial. Eu acho que o discipulado para o cristão não é uma escolha. E que quando eu olho ali para a Bíblia, na verdade, não há nada de novo debaixo do céu. O discipulado sempre esteve presente. Mas eu acredito que esse discipulado humano é um discipulado. E pessoal, não estou falando nem de abuso espiritual e nem de você levar desonra. Nós precisamos de uma geração, e aqui também falando para a minha geração, que não aceita mais submissão, que não aceita figuras de autoridade, porque na verdade a gente não tem escolha. Desde que nós nascemos, nós temos figuras de autoridade. São os pais, depois os professores, depois ali fora o policial, e os políticos, né? Tem alguns que são mais fáceis de submeter que outros, mas a gente acaba tendo todos esses pesos na nossa vida. Nós precisamos aprender. Mas mais do que se submeter ao homem, que é o segundo discipulado, o primeiro discipulado é o discipulado de Cristo. O primeiro discipulado é aquele verdadeiro, é aquele discipulado que não é um programa, não é uma resposta simplesmente ao chamado para seguir Cristo, é uma resposta cotidiana de segui-lo todos os dias. Mateus 6,6 nos diz que você vá para o seu quarto, você fecha a sua porta e você ore o seu Pai que está no lugar secreto. Amém? O pão de cada dia, a revelação vem pelo relacionamento pessoal com Cristo. E isso não é oposto da graça, isso é continuidade lógica da graça. Eu sou salvo, eu começo a corrida e no meu tempo ali com Cristo, vivendo o discipulado diário com Ele, eu fico enraizado na graça. Eu sou conduzido pelo Espírito e eu sou levado à semelhança com Cristo. E isso é o fundamento mesmo da nossa fé. E quanto mais perto estivermos dele, quanto mais reconhecermos a sua voz, mais seremos capazes de aceitar o seu fardo. O seu fardo que é doce, o seu fardo que é leve, mas a palavra está ali, continua sendo um fardo. Tem algo a ser carregado. A graça, ela não é barata. A graça te chama para uma transformação de vida. E como eu estou em casa aqui, e eu sinto que há lugar para autenticidade, para vulnerabilidade, eu queria, antes de concluir, contar um testemunho aqui para vocês. Talvez um testemunho que nem minha família sabe. Mas, e sendo aqui bem vulnerável com vocês. Infelizmente, meu pai faleceu ali na virada do abril para maio desse ano. E quando eu estava lá, era um domingo, eu tinha pregado numa igreja de manhã. Eu estava indo em caminho para estar no nosso culto da noite. E no caminho, a minha mãe acaba de me ligar e me falar que, infelizmente, meu pai faleceu. E ali é domingo, a gente começa os processos, eu vou para o aeroporto e eu compro para mim e para minha avó, né, a mãe dele, um bilhete de avião. Quando eu chego no balcão para comprar esse bilhete de avião, a pessoa está ali e fala, desculpa, eu não estou conseguindo, eu consigo achar, a ida amanhã é o mais rápido, e a volta, quando que é? Quando ela falou a volta, quando que é, parece que deu um bug ali na minha cabeça, tipo, eu não sabia, porque por um lado, eu sabia que ia ser um tempo difícil, eu sabia que eu tinha que chegar lá o mais rápido possível. Por outro lado, eu tinha compromisso sexta, eu tinha compromisso sábado, eu tinha compromisso domingo. Sexta-feira eu tinha que abrir uma grande conferência de jovens. Sábado eu tinha que pregar numa conferência numa outra cidade de Lyon. Domingo tinha culto. Não, e o pior ainda, graças a Deus pela vida do meu pastor. E inclusive mandei foto aqui e falei, olha, você precisa vir aqui da próxima vez comigo, Ive. Meu pastor, graças a Deus, porque o domingo eu ia pregar sobre filiação e paternidade. Eu não imagino nem como que eu ia subir na cena para falar disso, mas bom, eu fui. No que eu estou lá dentro do avião, eu começo a orar, começo a sentir ali, eu falo, Jesus, e aí, o que eu faço? Que dia que eu volto? Como que eu preciso resolver isso e tudo mais?
E Jesus começa a me falar, ministrar no meu coração a palavra de Lucas 9. Eu vou lá, abro a Bíblia, começo a ler Lucas 9, versículo 1, 2, vou indo ali. E de repente eu chego no versículo 59 e 60. Onde Jesus diz para os discípulos, vem, siga-me. Eles já seguiam, mas ele reitera, vem, siga-me. E um dos discípulos responde o quê? Tá bom, deixa eu só enterrar meu pai. E daí Jesus fala, deixa os mortos enterrar seus mortos, você vai e anuncia o reino de Deus. Na hora que eu li isso, eu entendi imediatamente o que Deus estava pedindo como sacrifício da minha parte. Na hora que eu entendi isso, eu falei, acho que eu vou ficar 48 horas lá. E ao mesmo tempo que isso falou muito ao meu coração, porque eu tinha que voltar a esses compromissos, Deus foi cuidando. Não teve um avião. Pior que eu fiz Genebra, Lisboa, Viracopos, ali em Campinas. Depois fiz Viracopos, Fortaleza, Recife, Portugal, que era a única coisa que eu achei. Em todos os voos, e aqui diante de Deus, não teve um voo que eu estava sozinho. Eu entrava no avião, eu entrei lá de São Paulo, de Lisboa para Viracopos, 2 cadeiras atrás de mim, uns irmãos de uma igreja lá em Portugal que eu conhecia. Todos os voos, Deus cuidou de mim e Ele foi fiel, e Ele é fiel. Eu pude seguir e passar por esse momento por causa do discipulado de Cristo. E eu não estou contando essa história aqui para vocês simplesmente transformar em uma regra, não. Eu estou dizendo para vocês aqui que se vocês não agirem na vida por convicção ou pela orientação do Espírito, tem uma boa chance que vocês vão ter que suportar muitos arrependimentos. Arrependimentos que não seriam necessários. O relacionamento com Deus, meus irmãos, é o discipulado de Cristo por meio do Espírito Santo. Se você não aprender a escutar a voz de Deus, se você não deixar o Espírito Santo criar convicção no seu coração, se você não se mover por obediência, a sua vontade vai prevalecer no meio do caos. E sinceramente, talvez eu nem estaria aqui com vocês hoje. Eu comecei falando que a lei traça os limites, mas é a graça que constrói o caminho. Eu acho que hoje a gente tem que olhar para nós mesmos e nos fazer a pergunta, tá? Será que eu estou vivendo essa tensão da lei e da graça? E será que essa tensão está me levando a viver o discipulado de Cristo? Nosso irmão do piano poderia vir aqui. Eu já estou acabando. Depois também deixar alugar o louvor, mas quando eu estava preparando essa mensagem hoje de manhã, eu me retirei ali na casa da minha família, ali no quarto, e eu comecei a orar. Orar por esses paradigmas, orar para que estação a igreja talvez está vivendo. Eu não conheço vocês, é a primeira vez que eu estou aqui. Faz décadas que eu não vim aqui em Taubaté. Mas eu sei uma coisa, eu sei que tem gente aqui que tem medo de não fazer ou não ser suficiente. Eu sei que tem gente aqui que vive uma graça, mas está precisando entrar numa estação de vida onde vai haver transformação e onde frutos serão gerados. E é o meu chamado. Eu não sou necessariamente o pregador mais eloquente, eu ainda estou em começo de marcha ministerial, mas eu quero falar para vocês, Deus chama vocês hoje. Deus chama vocês a viver as tensões do reino. Porque se nós não vivemos a tensão do reino, nós vamos viver religiosamente. O que é a religiosidade? É o pessoal te trazer mais perto da cruz para poder te jogar o posto. Vamos falar de salvação, mas vai para lá, faça obras, leve as coisas no ponto do braço. Nós não fomos chamados para viver uma religiosidade. Nós somos chamados para viver um relacionamento com Cristo. Um relacionamento por meio da graça. Um relacionamento conhecendo o coração dele. O que é verdade, o que é mentira. O que é legal, o que é ilegal. O que agrada o coração do Pai. E ao menos que a gente viva esse relacionamento não religioso com Cristo, ao menos que a gente entre no nosso quarto, busque o nosso Pai no segredo, mas ao mesmo tempo, como eu comecei, saia lá fora e viva uma vida para que todos vejam. Ao menos que a gente viva isso, a gente não vai dar frutos que permaneçam. Vamos ficar de pé.
Jeremias 31, Romanos 3 fala ali que chega um tempo onde a lei não seria mais escrita em tábuas de pedra, mas ela estaria no coração dos filhos e filhas de Deus. Deus quer escrever a lei dele, uma lei não morta, mas uma lei que traz vida. Mas você tem uma escolha. Você tem uma escolha hoje de manhã. Última coisa, prometo. Eu estava ali em Israel, em Jafá, perto de Tel Aviv. Jafá, o porto de Jafá, é o lugar onde Pedro recebe a visão para os gentios. Onde ele está lá e ele tem um sonho. Desse sonho, vários alimentos e animais impuros aparecem para ele. Isso para o judeu é terrível. Ele não pode tocar, ele não pode comer o porco, ele não pode fazer nada disso. Está lá na lei. Mas Deus aparece e fala: não chame de impuro aquilo que eu estou dizendo que é puro. Até aí eu já sabia. Só que eu descobri com o guia que eu estava lá, que exatamente esse lugar onde Jonas foge para não ir até Nínive. Você pode falar, tá, interessante, Igor. Mais do que interessante. Jesus, quando ele fala para Pedro, muitas vezes fala: Pedro, Simão, Bar Jonas, Pedro, filho de Jonas. No mesmo lugar onde Jonas fugiu de uma escolha que ele tinha para ir até aqueles que ele não conhecia, que não fazia sentido. O mesmo lugar que Jonas fugiu do seu chamado de ir até os gentios de Nínive, é o lugar onde Pedro falou: eu não. Pedro Bar Jonas, filho de Jonas, do mesmo lugar ele fala: eu irei até os gentios. E ele começa a trazer o evangelho para as pessoas. E se nós estamos aqui e que o evangelho não ficou só em Jerusalém, e as pessoas disseram: eu vou. Lá onde Jonas disse: eu desobedeço, Pedro disse: eu obedeço. E hoje à noite, se eu estou falando, hoje de manhã, desculpa, se eu estou falando, é justamente porque nós somos colocados da mesma escolha que Pedro e Jonas. Será que hoje você vai fugir para longe de Nínive? Ou será que hoje você vai falar: a tua vontade, não a minha, Cristo? A tua vontade, não a minha, Jesus? Será que tem alguém aqui disposto a dizer: eu estou aqui, envia a mim, eu estou aqui, eu quero viver esse discipulado? Se esse é você, vem aqui na frente que eu gostaria de orar com vocês. Eu gostaria de orar de vocês. Tem alguém aqui que está disposto de publicamente a se arrepender? E vamos fazer aqui 2 arrependimentos. Eu falei da graça. Será que você aqui de repente nunca entregou a sua vida a Cristo? E à medida que a gente falava dessa graça transformadora, que começava a falar: você é suficiente, você não é o que você faz, você não é o que você tem, você não é aquilo que dizem que você é. Será que tem alguém aqui que acredita na verdade de Deus e fala: eu quero me tornar filho de Deus e aceitar Jesus como meu Salvador e meu Senhor? Pode vir aqui adiante. E na verdade vocês especificamente, vem aqui nessa parte da frente, porque com certeza tem pessoas da equipe que podem vir e orar com vocês. E à medida que essas pessoas, e eu não vou me estender muito, desejam vir aqui e tomar essa decisão, há de qualquer jeito um arrependimento para aqueles que já estão em Cristo. Um arrependimento de literalmente dizer: Senhor, eu estou salvo pela graça, mas a sua lei ainda não penetrou suficientemente meu coração para que eu possa te glorificar no meu cotidiano, nos meus ritos. Nós cristãos, o que faz da gente um corpo, pessoal, não é regras que nós praticamos todas, mas são comportamentos visíveis. Quando você é salvo, Deus te dá um manto da salvação. Esse ninguém vê, mas Ele também te dá um manto das obras. E esse é o meio pelo qual as pessoas podem enxergar Cristo em você. Se você está disposto a receber o poder capacitador de Cristo, que você quer, porque você sente, não faça isso por religiosidade, você sente que a necessidade de arrependimento, vem aqui na frente. E nós vamos orar. Pastor Léo está ali orando, vamos orar, vamos orar.
Espírito Santo de Deus, oramos para que o Senhor varra esse lugar aqui. Varra a minha vida, a vida dos meus irmãos, Senhor. Porque nós queremos, Senhor Jesus, nos entregar como sacrifício vivo, Senhor. Ouve essa palavra de se entregar em sacrifício, entregar o Isaac. Nós queremos, Espírito Santo, porque o Senhor diz que somos sacerdotes, Senhor. E o sacerdote nunca se apresenta vazio diante de Ti, nunca se apresenta de mãos vazias. Nós queremos não vir de mãos vazias, mas vir com a nossa carne, com a nossa limitação, com a nossa insuficiência, com a nossa incredulidade, com os nossos medos, temores, identidade errada, com as nossas obras que não valem de nada, mas com uma graça barata que não transforma. Nós queremos trazer a junção dessas coisas no teu altar agora. Se você ora no Espírito, se você tem um canto celestial, começa a orar agora, começa a levantar um clamor a Deus e começa a dizer: Senhor, eu preciso de Ti, preciso do Seu toque essa manhã. Eu preciso viver o discipulado de Cristo que transforma nossas vidas. Gostou do domingo agora, tá, pessoal?